Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Dênio Costa, professor da disciplina de Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Política, Cultural, Econômica do Distrito Federal e da RID, que aqui a gente abrevia assim, ó, Realidade do DF RID, porque é um nome bem grande, né, da nossa matéria. Matéria, inclusive, obrigatória em todos os concursos do Distrito Federal. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês, então, algumas questões, na verdade, as questões aplicadas pelo CESP dessa matéria, nos concursos públicos aqui em 2019, visando a sua preparação aí para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, beleza? Vamos lá, então. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhadinha nas questões de prova da nossa matéria que caíram no concurso do SLU. A SLU é o Serviço de Limpeza Urbana aqui do DF. Nesse concurso aqui foram 10 itens, tá? Bastante coisa. E as questões de prova do concurso da Defensoria Pública do DF, para o cargo de Defensor Público do DF. Nessa prova aqui foram 4 itens, tá? Então, nós vamos analisar o total aqui, 14 itens de prova aplicadas pelo CESP da matéria de Realidade do DF e da RID no ano de 2019, beleza? Vamos lá, então. Sem enrolação, vamos começar a primeira questão já, ó. Questão 2019, né? CESP, SLU, DF. Vamos lá. Com relação a aspectos geográficos e políticos, geográficos e políticos, hein? Do DF, julgue o item a seguir. Os administradores regionais das regiões administrativas são indicados pelo governador do DF. E aí, questão certa ou errada, pessoal? Olha só, essa questão ela tem uma malíciazinha. Por quê? Porque a Lei Orgânica do Distrito Federal, ela afirma que uma lei disporá sobre a participação popular, né, da população na escolha do administrador regional. Ocorre que essa lei nunca foi editada, nunca foi feita de fato. E aí, quem indica, quem nomeia para o cargo de... quem nomeia o ocupante do cargo de administrador regional das regiões administrativas do DF é o governador do DF. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração, é um cargo em comissão esse cargo do ocupante do administrador regional, tá? Vamos ver os detalhes aqui, antes da gente responder? Olha só, o que a Lei Orgânica do DF fala sobre as regiões administrativas do DF? Ela fala assim, ó, lá no artigo 10. O DF organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Então, o Distrito Federal ele é dividido em regiões administrativas. Plano Piloto, Ceilândia, Braslândia, Gama, Santa Maria, são mais de 30 regiões administrativas. Qual é a ideia da região administrativa? É que ela funcione como um braço do GDF, um braço do governo do Distrito Federal, próximo à população, próximo a esses centros urbanos aqui dessas regiões, tá? Então, cada região dessa possui um administrador regional indicado e nomeado pelo governador do DF, tá certo? Então, o objetivo é esse, seria uma descentralização territorial do GDF, né? O GDF agindo lá próximo à população do DF, tá bom? E aqui vem a grande questão, ó. Parágrafo 1º, diz assim, ó. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional, tá? Então, a Lei Orgânica do DF previu que uma lei dispusesse sobre essa participação popular da população nessa escolha do administrador regional, para que não fique só na mão do governador. Mas o fato é que essa lei nunca foi editada, essa lei nunca foi feita. Então, não tem essa lei definindo como é que a população pode participar da escolha do administrador regional. Então, hoje, para todos os efeitos, o governador indica, nomeia e pronto, acabou. Por quê? Porque as administrações regionais, ó, artigo 11, as administrações regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Então, as administrações regionais são órgãos do Distrito Federal. E para ser o titular desse órgão aqui de uma administração regional, é um cargo em comissão, ou seja, de livre nomeação e livre exoneração. Enquanto essa lei aqui, que a Lei Orgânica previu, não for editada, não for publicada, continua valendo a mesma regra para todo ocupante de cargo em comissão. O governador indica e nomeia e o camarada vai lá exercer aquela função. E da mesma forma, como é um cargo de livre nomeação e de livre exoneração, ele pode ser demitido também, ele pode ser exonerado a qualquer momento pelo governador, beleza? Então, essa é a grande questão aqui dessa questão de prova, tá? Porque se você conhece só a letra da lei,
da lei orgânica, por exemplo, você vai dizer que não, que a participação popular, que tem que ter a participação popular na escolha do administrador, mas, de fato, o que acontece hoje é que isso não existe. Não existe essa participação popular na escolha do administrador regional. Quem indica, quem nomeia é o governador do DF, tá? Então, os administradores das regiões administrativas são indicados pelo governador do DF, certo? Questão certinha, tá? Questão certa. Esse administrador regional, esse administrador da região administrativa, ele ocupa um cargo em comissão. Um cargo em comissão. Cargo em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Tá certo? Pronto, matamos a primeira questão. Vamos adiante. Segunda questão. As regiões administrativas, popularmente conhecidas como cidades satélites, possuem autonomia político-administrativa semelhante à dos municípios brasileiros. E aí, o que você acha? De fato, as administrações regionais, as regiões administrativas são conhecidas como cidades satélites, popularmente conhecidas como cidades satélites, né? Funcionam como aqueles satélites em relação ao, vamos dizer assim, o planeta principal, que seria o plano piloto, tá? Acontece o seguinte, que a Constituição Federal, lá no artigo 18 da CF, ela afirma assim, ó, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que ela está dizendo? Que a República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, DF e municípios. Todos esses são autônomos. Autônomos, tá? E a República Federativa do Brasil, que é soberana, que tem soberania. Os demais possuem autonomia. O que significa? Em relação a municípios, que a questão está tratando aqui. O município tem uma prefeitura, tem um prefeito eleito, então tem uma capacidade de auto-organização, de auto-administração. Um município tem uma Câmara Municipal, com seus vereadores também eleitos, então essa Câmara Municipal aprova as leis, então o município tem capacidade de autolegislação, o município pode fazer suas próprias leis. O município também pode organizar a sua própria estrutura, sua própria administração pública, então tem a capacidade de auto-administração. Então isso é autonomia. Então os municípios, o DF, os estados e a União são autônomos. E aí veio a questão tentando confundir com as regiões administrativas. As regiões administrativas, volto a falar para você, que as regiões administrativas do DF são órgãos da estrutura administrativa do GDF. Não tem nada de autonomia, tá? Quem tem autonomia é o Distrito Federal, beleza? Tá joia? Então, a questão aqui, gente, está errada, tá? Não caiam nessa bobeira aqui de dizer que região administrativa tem autonomia. Quem tem autonomia é município, é estado, é DF, é União. Regiões administrativas são órgãos do Distrito Federal, tá? Órgãos do Distrito Federal, sem personalidade jurídica. Então, o Distrito Federal faz a desconcentração administrativa para jogar lá um pouco dessas funções para perto da população por meio lá da administração regional, tá certo? Então, nada a ver com autonomia, beleza? Tá joia. Então, questão errada. Vamos para a próxima. De novo, ó, com relação a aspectos geográficos e políticos. Essa prova aqui, o CESP gostou muito de abordar essa questão geográfica e política. Olha só, o DF é uma unidade federativa cuja organização territorial e política apresenta diferenças com relação às demais unidades federativas que compõem o território nacional, o território brasileiro. O DF não é município nem estado, mas é regido por lei orgânica, tal como os municípios brasileiros. Além disso, possui governador, mas não vereadores. E aí, questãozinha interessante. Essa aqui vale muito a pena a gente aprofundar um pouco. Olha só. Características do Distrito Federal. Aí depois a gente volta lá e responde. Distrito Federal, a gente viu, é um ente federativo autônomo, né? Está lá no artigo 18 da CF, Constituição Federal. Então, é um ente federativo autônomo, tá? Ele possui uma natureza híbrida, singular ou sui generis como ente federativo. O que isso quer dizer? Que, ora, o Distrito Federal parece muito com as características dos estados.
tem hora que ele parece muito com aquelas características dos municípios. E tem hora que ele é meio um misto. Ele junta congrega as características ao mesmo tempo de estados e municípios. Então, disse que o Distrito Federal possui essa natureza singular, híbrida ou sui generis, tá? Como ente federativo. Vamos ver alguns detalhes? Olha só, o DF é regido por lei orgânica. Nesse ponto aqui, se assemelha muito ao município. Por quê? Os municípios brasileiros também são regidos por lei orgânica. Já os estados da federação são regidos por constituições estaduais. Então, nesse ponto aqui, o DF também é regido por lei orgânica e nesse ponto ele se parece mais com um município, beleza? Possui governador. Nesse ponto aqui, o DF parece mais com um estado. Os estados brasileiros, os estados da Federação Brasileira também possuem governadores. O DF também possui governador. Já os municípios possuem prefeito. Então, nesse ponto aqui, o DF possui governador e se parece mais com um estado, tá? Possui deputados distritais. Nesse ponto aqui, o DF se assemelha mais aos estados. A um estado. Por quê? Os estados possuem deputados estaduais. E o DF possui aqui a versão do deputado estadual, que é o deputado distrital, tá? Já os municípios possuem os vereadores, que atuam lá nas câmaras municipais, né? São os legisladores. Então, nesse ponto aqui, o DF, por possuir deputados distritais, se parece mais com um estado, beleza? E possui uma Câmara Legislativa. Olha só, o próprio nome já é um híbrido. Vem de Câmara Municipal, lá nos municípios, e de Assembleia Legislativa, tá? Então, formou aqui um misto de Câmara Municipal, pegou Câmara, e pegou de Assembleia Legislativa, pegou Legislativa. Então, ficou Câmara Legislativa. Então, isso aqui tá claro pra gente que ficou uma característica bem mista, né? Pegou características dos estados e dos municípios. Então, o DF possui uma Câmara Legislativa, tá certo? Enquanto os estados possuem a Assembleia Legislativa e os municípios a Câmara Municipal, beleza? Então tá, vamos voltar lá na questão? Vamos ver de novo. Ó. O que ele afirma? O DF não é município nem estado. Isso é verdade. DF é DF. Distrito Federal é Distrito Federal. Não é nem estado e nem município. Mas é regido por lei orgânica. Correto. O DF é regido por lei orgânica, assim como os municípios. Tal qual como os municípios brasileiros. Beleza. Além disso, possui governador. Exato. O DF possui governador, mas não vereadores. Isso, o DF não possui vereadores, possui deputados distritais. Então a questão está o quê? Questão certinha. Certo, a questão está certa, tá? Muito interessante essa questão aqui. Vamos para a próxima. Essa questão agora aqui, foi abordada a questão da RID, tá? Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno, a RID-DF. RID-DF. A RID-DF foi criada por uma lei complementar federal, é a Lei Complementar número 94 de 1998. Uma RID é criada, só para vocês entenderem aqui antes de pegar a questão, uma RID é criada quando tem uma região metropolitana que abrange mais de um estado da federação. Então, nesse caso aqui, tem que ser uma lei complementar federal que tem que criar essa RID. Então, aqui no caso da RID-DF, abrange o Distrito Federal, alguns municípios do estado de Goiás e alguns municípios de Minas Gerais, que a gente vai ver daqui a pouquinho em detalhes, tá? Quando uma região metropolitana abrange apenas um estado, os municípios de um só estado, como é o caso de São Paulo, aí o próprio estado pode criar uma região metropolitana por meio de uma lei complementar estadual. O caso lá de São Paulo, o município de São Paulo e mais 39 municípios ali ao redor. Então, o próprio estado de São Paulo pode criar essa região metropolitana. Quando abrange mais de uma unidade da federação, o governo federal tem que vir criar uma RID por meio de uma lei complementar federal, beleza? Além da RID-DF, no Brasil existem duas outras RIDs, tá? A RID Petrolina-Juazeiro, tá? Bahia, Pernambuco, e a RID da Grande Teresina, que pega alguns municípios ali do Piauí, incluindo Teresina, e alguns municípios do Maranhão, incluindo ali Timon. Então, é a RID Grande Teresina. Então, no total, Brasil, existem 3 RIDs, tá certo? A gente vai dando mais detalhes sobre a RID ao longo das outras questões. Vamos ver o que ela pediu aqui? A RID-DF é considerada uma região metropolitana que integra apenas os núcleos urbanos do DF e os municípios limítrofes do estado de Goiás. Olha só, se liga aqui no apenas, tá? Questãozinha do CESP, quando ele bota o apenas, pode ficar esperto que tem alguma coisa ali que ele está restringindo demais para a questão ficar errada. E de fato, essa questão aqui está errada, tá? Por quê? Ele restringiu demais, olha só, ele botou aqui apenas núcleos urbanos do DF, tá? Núcleos urbanos do DF, não.
é todo o DF, não é só os núcleos urbanos, é todo o Distrito Federal que faz parte da rede DF. E apenas os municípios limítrofes do estado de Goiás. Também está errado. Por quê? Porque os municípios limítrofes do estado de Goiás, que fazem divisa com o DF, são 9. E a rede, na rede DF, são 29. São 29 municípios que fazem parte da rede, que são do estado de Goiás. Então, não são só os municípios limítrofes do estado de Goiás, mas sim esses 29 municípios que fazem parte da rede DF, tá? E além disso, como ele restringiu aqui com apenas, esqueceu de falar de Minas Gerais. Minas Gerais, que tem 4 municípios integrantes da rede DF, tá? Então essa questão aqui tem vários erros, ele restringiu demais colocando esse apenas, tá? Então a questão está errada, questão errada, beleza? Vale a pena essa questão aqui, a gente dar uma aprofundada, por quê? Porque composição da rede sempre cai. Essa, assim, é recorrente esse tipo de questão cair nas provas dos concursos. Então a gente vai dar uma aprofundadazinha aqui, ó. Olha só. Como eu falei, são 29 municípios do estado de Goiás que integram a rede, tá? Antes, só um detalhe para vocês. Ano passado, foi aprovada a Lei Complementar número 163 de 2018. Uma lei complementar que alterou a lei aqui 94 de 1998 e incluiu mais 10 municípios goianos à rede. Então, antes dessa lei complementar do ano passado, de 2018, eram 19 municípios goianos. E aí, com essa nova lei, veio então, mais 10 municípios goianos foram acrescentados à rede DF. Então, agora são 29, tá? Beleza. Então, foi a LC 163 de 2018 que fez essa alteração. Só fez isso, tá? Só acrescentou municípios à rede DF. Então, são esses 29 municípios goianos que fazem parte da rede. Alguns bem pertinho, né, que sofrem influência direta do Distrito Federal, como, por exemplo, Planaltina de Goiás, como Novo Gama, como Lusiânia, tá? E outros que ficam bem distantes já do DF. Ó, Alto Paraíso de Goiás, lá na Chapada, Cavalcante também já fica bem longe, Simolândia, Alvorada do Norte também já fica bem longe. Cadê a Alvorada do Norte? Tá aqui. Então são esses aí os 29 municípios goianos que integram a rede DF, beleza? E Minas Gerais? Minas Gerais são esses aqui, ó. São esses 4 municípios que integram a rede DF. Arinos, Buritis, Cabeceira Grande, Unaí. São esses 4 aqui, ó. Para você lembrar, pode ser ABCU, Arinos, Buritis, Cabeceira Grande, Unaí. Ou pode ser o mnemônico Cuba, Cabeceira Grande, Unaí, Buritis e Arinos, beleza? Então são esses 4 municípios mineiros que integram a rede. Os municípios mineiros têm mais chance de cair, porque são menos, né? É mais provável o examinador pedir quais são esses 4 municípios mineiros, tá certo? Beleza. Aqui o mapinha da rede. Rede DF, ó. Em amarelinho aqui, os 4 municípios mineiros, Buritis, Arinos, Unaí, Cabeceira Grande. E em verde, os 29 municípios goianos, tá? Que integram a rede, além do próprio Distrito Federal, né? Que é o polo agregador aqui dessa importante região metropolitana do Brasil, tá? Um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês é aproveitar aqui o gancho para mostrar quais são os municípios que fazem a divisa, que são limítrofes ao DF, tá bom? Porque isso também, vocês viram lá, que pode ser cobrado em prova, tá? Então são 9, olha só. Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, pelo lado do estado de Goiás. E pelo estado de Minas Gerais, apenas Cabeceira Grande faz divisa com o Distrito Federal. Então você perceba que daqueles 4 municípios mineiros que integram a rede DF, só um faz divisa com o DF. E dos 29 municípios goianos, só 9 fazem divisa com o Distrito Federal, beleza? Vou mostrar no mapa aqui. Você tem que aprender, inclusive, a olhar bastante os mapas, tá? É bem recorrente também nessa disciplina os concursos cobrarem, as provas cobrarem a interpretação de mapas, ou de gráficos, ou de tabelas. Mas mapa sempre cai, e aí você tem que estar situado onde é que as coisas estão presentes aqui no mapa, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Ó, tá aqui o DF. Se a gente olhar aqui, ó, Cabeceira Grande faz divisa com o DF aqui nesse cantinho, ó. Atravessou a ponte aqui sobre o Rio Preto, e aí você tá no estado de Minas Gerais, aqui em Cabeceira Grande. Então faz divisa com Minas, tá? DF. Pelo esse lado leste todo aqui, ó, pelo esse lado leste todo aqui, faz divisa com Formosa.
Pelo lado norte, faz divisa com Formosa, com Planaltina de Goiás, não confundir com Planaltina, região administrativa do DF, tá? Planaltina de Goiás é um município goiano. Também faz divisa aqui ao norte com Padre Bernardo, e aí indo aqui para o oeste, faz divisa também com Padre Bernardo, faz divisa com Águas Lindas de Goiás, faz divisa com Santo Antônio do Descoberto, e ao sul faz divisa com Santo Antônio do Descoberto, com Novo Gama, com Valparaíso de Goiás, com Cidade Ocidental e com Cristalina. Olha o tamanho da divisa aqui com Cristalina. Cristalina é um município goiano que fica, a sede mesmo urbana, fica mais de 100 quilômetros aqui do DF. Então, Cristalina faz divisa aqui com o Distrito Federal. E Lusiânia, por exemplo, que é um município bem dependente aqui do DF, não faz divisa, ó. Não faz divisa com o Distrito Federal. Embora tenha tem uma dependência muito grande do Distrito Federal em termos de educação, em termos de emprego e tal, mas não faz divisa com o DF, beleza? Então, esses são os municípios limítrofes de Goiás com o DF e de Minas com o Distrito Federal, beleza? Vamos lá. Vamos responder a próxima. Com relação à RID, de novo. RID, julgue o item. Brasília é o centro polarizador da RID DF. Ok, sem dúvida. E é classificada pelo IBGE como metrópole nacional. E aí? Olha só, o IBGE tem uma classificação para as metrópoles brasileiras, tá? São 3 grandes grupos. Grande metrópole nacional e metrópole. Dentro da grande metrópole nacional, existe apenas a região metropolitana lá de São Paulo, tá? São Paulo só. Metrópole nacional são 2. Rio de Janeiro e Brasília, ou seja, são metrópoles que têm uma influência nacional. Rio de Janeiro e Brasília, metrópole nacional. E metrópoles são as demais, que eu vou mostrar inclusive aqui para vocês, para ficar mais fácil. Ó, classificação do IBGE então. Grande metrópole nacional, São Paulo, com mais de 21,5 milhões de habitantes e 39 municípios. A região metropolitana de São Paulo é uma das maiores, inclusive, do mundo, tá? As maiores metrópoles do mundo, tá bom? E aí, metrópole nacional, temos o Rio de Janeiro, mais de 11 milhões de habitantes, e Brasília, o DF hoje tem mais de 3 milhões de habitantes já. Então, metrópole nacional, só Rio e Brasília. E metrópole, temos Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. São as metrópoles brasileiras, todas elas com mais de 1,5 milhão de habitantes, tá? Então, essas são as metrópoles brasileiras. Belo Horizonte aqui, dessas aqui, é a maior das metrópoles brasileiras, beleza? Vamos voltar na questão? Então, ele fala que Brasília é o centro polarizador da RID, com certeza. E é classificado pelo IBGE como metrópole nacional. A questão está o quê? Certa, né? Certo. Metrópole nacional, Brasília e Rio de Janeiro. Brasília e Rio de Janeiro, metrópoles nacionais. Grande metrópole nacional, apenas São Paulo, beleza? Show, vamos lá. Vamos seguir. Próxima de novo, em relação à RID, ó. O que ele está cobrando? Vamos ver. A RID é formada pela capital administrativa e política do país. Beleza, Brasília, exato. Caracterizada predominantemente por atividades terciárias e quaternárias e por parte de um corredor dinâmico de base agropecuária, o eixo Brasília-Anápolis-Goiânia. Olha só, Brasília, o setor da economia que é o principal aqui no Distrito Federal, é o setor terciário, tá? O setor terciário, que é o setor de serviços. Por quê? Muito por conta da questão da máquina pública, da administração pública, está aqui toda situada em Brasília, tá? Toda a administração pública federal está praticamente toda situada aqui em Brasília. Então, esse setor da administração pública, da máquina pública, puxa muito a economia do DF para essa área do setor terciário, tá? Então, terciário tá ok, tá? Mas quando ele fala aqui que predominantemente pelo setor terciário inclui o quaternário, está errado. Por quê? Quaternário, deixa eu explicar para vocês, é uma nova classificação que tem sido dada a esses setores da economia, que antes era dividido só em primário, né, que é essa atividade de extração, o secundário, que é a atividade de manufatura, e o terciário, que é a atividade de prestação e produção de serviços. Aí vem uma nova corrente agora propondo esse novo setor da economia, que é o setor quaternário, que seria aquele associado à questão da tecnologia da informação, a robótica, a produção de dados, toda essa questão mais voltada para a informática e a tecnologia da informação. Então, beleza. Mas só que afirmar que, predominantemente, Brasília
setor terciário e incluir também o quaternário, está errado. Brasília tem atividade no setor quaternário? Tem sim. Tem startups, tem a cidade digital, tem um monte de coisa que está indo para esse lado. Mas só que dizer que é predominantemente, está errado, tá? Então, o erro aqui já é esse aqui. O quaternário não é predominantemente, tá? Predominantemente são atividades do setor terciário aqui em Brasília, tá? O setor terciário é o que predomina aqui no DF. Beleza. E aí ele fala que tem um corredor dinâmico de base agropecuária no eixo Brasília-Anápolis-Goiânia. Beleza. Esse trecho Brasília-Anápolis-Goiânia é um trecho muito importante, se você pegar a população, é uma população enorme nesse trecho. O próprio DF e o entorno, que tem uma população enorme. Goiânia também, que é uma metrópole, né, tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Pega Anápolis também, que é uma grande cidade. Então, aqui temos aqui um eixo que tem um consumo muito grande. Tem uma necessidade de consumo tanto de material de alimentos nesse setor agropecuário, como também no setor industrial. Então, as indústrias foram se implantando aqui também. Basta lembrar, lá em Anápolis, a gente tem um grande polo farmacêutico. Em Alexânia, a gente tem indústria também de bebidas. Então, a Goiânia também tem muita indústria, inclusive farmacêutica. Então, não é só um corredor dinâmico de base agropecuária, tá? É de base agropecuária e industrial. Agroindustrial, tá? Então, não é só base agropecuária, esse eixo aqui, Brasília, Anápolis, Goiânia. Também é industrial. É um eixo de base agroindustrial, porque tem toda uma população aqui necessitando de consumir produtos, mas não só produtos alimentícios de origem agropecuária, mas também produtos de origem industrial, tá? Manufaturados. Então, essa questão aqui erra também ao afirmar que é só base agropecuária. Então, a questão está errada. Questão errada. Por dizer que do DF também predomina o setor quaternário, que não é verdade, é o terciário que predomina, e por dizer que esse eixo Brasília, Anápolis, Goiânia é só de base agropecuária, porque não é, também tem uma base industrial também, beleza? Então a questão está errada, joia? Vamos para o próximo. RID também. RID. A organização territorial, tanto de Brasília quanto da RID-DF, reflete desigualdades socioespaciais características da urbanização brasileira. As diferenças ocupacionais e de renda entre as diversas regiões administrativas do DF e os municípios goianos e mineiros intensificam uma expansão urbana dispersa e desigual. Exatamente, a questão está correta. Por quê? Características da urbanização brasileira. Desde o início da construção de Brasília, a questão da terra aqui sempre foi um fator limitante. Sempre foi, a terra sempre se valorizou muito. Então, o que acontece quando a terra está muito valorizada? Vai acontecendo um fenômeno de exclusão. Quem não tem uma renda suficiente para ficar naquele local vai sendo expulso para cada vez mais longe. Então, hoje, quem reside aqui na área central, no plano piloto de Brasília? Quem tem condição financeira melhor. E aí, quem não tem uma condição financeira melhor vai indo para cada vez mais para longe. Por quê? Imóvel muito caro, o aluguel muito caro. E aí vai indo para Taguatinga, não aguenta ficar em Taguatinga porque o aluguel está muito caro, vai para Ceilândia. Não aguenta ficar na Ceilândia porque o aluguel já está caro e não consegue comprar uma casa, um terreno, vai para Águas Lindas, e aí vai cada vez mais afastando vamos dizer aqui, do plano piloto, seria o núcleo aqui do Distrito Federal, tá? Então, vai criando esse fenômeno de exclusão por conta da desigualdade econômica e social, tá? Depois de Águas Lindas, tem Girassol, fica muito depois de Águas Lindas. Tem gente morando lá que trabalha aqui no DF. Então, cada vez mais vai criando esse fenômeno de exclusão social. Então, essa questão aqui está correta, tá? Intensifica uma expansão urbana dispersa e desigual. Desigual, muito baseada nessa capacidade econômica de cada um. Então, quem tem mais dinheiro está lá mais perto do plano piloto, e quem tem menos renda vai ficando cada vez mais marginalizado aqui em relação à área central de Brasília. Beleza? Então, a questão está correta. Questão certa, tá? Expansão urbana dispersa e desigual. Característica aqui do nosso DF. Beleza? E isso acaba por culminar naquela questão das invasões de terra, da grilagem, dos loteamentos irregulares, toda essa problemática que o DF enfrenta hoje, porque as pessoas não querem ir para mais longe, não tem condição de pagar um financiamento, de comprar um lote ou construir uma casa, e aí opta por esse caminho que não é um caminho muito adequado, que é o da grilagem de terra, invasão de terras, e essa problemática toda que sempre foi muito, muito forte aqui no Distrito Federal. Beleza? Vamos lá. Agora, nós vamos pegar, são 3 questões que o CESP trouxe essa mesma tabela aqui.
é uma tabela com dados da Codeplan, provavelmente do seu concurso também vai cair algum dado da Codeplan, que é a Companhia de Planejamento de Brasília, de Planejamento do Distrito Federal. Ela que faz pesquisas, amostra de domicílio, faz pesquisas, enfim. Então, ela sempre tem muitos dados aqui sobre o Distrito Federal. E essa aqui, ó, é uma pesquisa do PEDAD, 2015. Pesquisa distrital por amostra de domicílios. E aí traz essa questão aqui da população negra. População negra e população não negra, tá? O que eu chamo a sua atenção? Do total aqui, ó. Total. A população total estimada nessa pesquisa aqui, do DF, foi de 2.906.000 habitantes, sendo que 1.600.000 e poucos mil, ou seja, 57% são de negros, população que se declara negra, tá? E 1.200.000 e poucos mil, 42%, da população que se declara não negra. Então, você perceba que a população negra no DF é de 57%, ou seja, a maioria da população do DF é de população negra, beleza? Tá joia. Vamos ver então o que a questão cobrou. Vamos lá. A participação expressiva da população negra no DF é resultado dos fluxos migratórios internos no território brasileiro e reflexo da composição étnica da população brasileira como um todo, uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes negros fora da África. A questão está certa, tá? A gente viu, a população negra no DF é de 57%, ou seja, a população negra no DF é a maioria, e é muito resultado desses fluxos migratórios que ocorreram aqui desde a construção de Brasília, tá? Então, desde a construção de Brasília, veio muita gente de fora, principalmente do Nordeste, para o Distrito Federal. Então, são esses fluxos migratórios internos aqui que ele está falando. E se a gente pegar o Brasil como um todo, o Brasil também possui, e de fato possui um dos maiores continentes, um dos maiores contingentes de população negra fora da África. Basta lembrar lá da época do Brasil colônia, do Brasil império, em que ocorria a escravidão aqui no Brasil, né? Então, muitos negros sendo trazidos aqui para o Brasil. Então, o Brasil tem uma população negra enorme, um dos maiores contingentes fora da África, e não seria diferente no DF, porque o DF é meio que um espelho do que é o Brasil. Então, esses fluxos migratórios aqui internos, dentro do Brasil, durante a construção e durante esse desenvolvimento do Distrito Federal, culminaram também com esse resultado aqui de ter a população negra como maior parte da população do DF. Então, questão está correta. Questão certa, tá? Certo? Beleza? Tá joia. Vamos lá. Para a próxima. De novo. O CESP pegou a mesma tabelinha lá da Codeplan, desse resultado aqui, dessa pesquisa da Codeplan, e agora ele está cobrando uma outra abordagem aqui. Vamos ver o que ele está cobrando? Conforme os dados apresentados, a população não negra do DF é menor que a população negra. A população não negra é menor que a população negra? Certo, aqui está certo. E os padrões de distribuição das faixas de renda entre essas populações são consideradas equivalentes? Será que é equivalente? Vamos dar uma olhadinha na tabela? Olha só, o que ele está falando? Que as faixas de renda são equivalentes entre negros e não negros. A questão está errada. Por quê? Ó, pega aqui na alta, renda alta. 67% da população não negra está aqui nessa faixa de renda alta. E aí você pega a população grupo de renda baixa, você vai ver que quem está aqui predominando? A população negra está predominando aqui na renda mais baixa. Então tem uma diferença gritante aqui de renda entre os dois grupos. O grupo de população não negra está predominantemente nas classes mais altas, né, nos grupos de renda mais altos, e a população negra está concentrada mais nos grupos mais baixos de renda. Então, não tem nada de equivalente, tá? Nada de equivalente. São totalmente desiguais, tá? Desiguais. Então, a questão está errada. Se você parar para pensar aqui um pouco, essa questão aqui cobra mais uma questão de interpretação de tabela, como interpretar aqui esses dados, do que propriamente um conhecimento sobre o Distrito Federal, né? Então, ficar muito ligado nessa interpretação de tabelas, de gráficos, além dos mapas que eu tinha falado, que sempre está caindo aí nas questões, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. De novo, mesma tabelinha da pesquisa da Codeplan, e agora vamos ver o que o CESP está cobrando aqui. Os dados referidos na tabela indicam que a população negra no DF concentra-se principalmente no extrato de renda média-baixa. Renda média-baixa. Ele está dizendo que a população negra se concentra principalmente nesse grupo aqui. Vamos ver? Olha só.
Só interpretação de tabela. Se você pegar aqui a renda média baixa, você vai ver que a população negra nela é de 852 mil habitantes. E se você pega o total da população negra é de 1.683.000 habitantes. 852 é mais da metade do que isso aqui. Isso aqui, a metade disso aqui dá 840 e alguma coisa. 840 e poucos mil. Ou seja, mais de 50% da população negra está situada aqui nessa faixa de renda média baixa. Tá? Então é mais de 50%. Concorda comigo? Vamos ver. Aí ele fala assim, concentra-se principalmente no estrato de renda média baixa. Ora, se eu tenho mais da metade da população concentrada nessa faixa de renda média baixa, então a questão está certa, porque concentra-se principalmente nessa faixa de renda. Concorda comigo? Então a questão está correta. Essa questão aqui está certa. A população DF, a população negra do DF concentra-se principalmente no extrato de renda média baixa. Beleza? Fechou? Fechamos então a prova do SLU, tá? Então, 10 itens aqui cobrados aqui pelo CESP no concurso do SLU. Pegou aspectos geográficos e políticos, pegou o conhecimento lá da lei da RID, né, da 94 e 98, a lei complementar número 94 de 1998, e pegou o conhecimento aqui sobre a questão étnica e social do DF, mas se você prestar bem atenção, as questões cobraram muito mais uma questão de interpretação de tabelas do que do conhecimento mesmo sobre a realidade do DF, beleza? Então vamos para a próxima, que é a de defensor público aqui do Distrito Federal. Vamos ver como é que foi cobrado. Acerca dos aspectos políticos e econômicos do Distrito Federal e da RID, julgue o item a seguir conforme a Lei Complementar número 94 de 1998, a lei que criou a RID-DF, né, e suas alterações. Então vamos lá. A RID-DF compõe-se, além do Distrito Federal, de municípios dos estados de Minas Gerais e de Goiás. Essa aqui, hein? Se toda questão fosse assim, todo mundo acertava, todo mundo tirava nota máxima. Como é que fazia, né? Questão fácil, né? A gente já viu. Isso mesmo. RID-DF é composta pelo DF como um todo, Minas Gerais, 4 municípios, e Goiás, 29 municípios. Ele fala de municípios dos estados de Minas Gerais e de Goiás. A questão está correta, tá? Questão certa. Fácil, né? Questão fácil essa aqui. A gente já tinha visto lá a composição da RID, né? 29 municípios goianos e 4 municípios mineiros, além do Distrito Federal. Beleza? Vamos lá. Próxima. De novo, aspectos políticos e econômicos e sobre a RID. Ele fala assim, município constituído por desmembramento territorial de município integrante da RID-DF não necessariamente será incluído nessa região integrada de desenvolvimento, cabendo ao Poder Executivo autorizar ou não tal inclusão. E aí? O que será aqui? Aqui ele está cobrando conhecimento do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 94 de 1998. Vou mostrar logo para vocês. Ele fala assim, ó, artigo 1º, parágrafo 2º. Os municípios que vierem a ser constituídos a partir do desmembramento de território de município citado no parágrafo 1º, que dá a composição da RID, todos os municípios que integram, tá? Parágrafo 1º deste artigo, passarão a compor automaticamente a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno. Então, qual é a ideia aqui? Vamos pegar um município aqui que participa da RID. Cristalina, município que a gente viu que é bem grande, né? Faz divisa com o DF, mas a sede está lá, bem longe do DF, a mais de 100 km de distância. Aí, decidiu-se, então, desmembrar Cristalina. Vamos criar Cristalina e outro município aqui fazendo divisa com o DF, o município de Mato Alto, tá? Então, Cristalina vai se dividir em dois municípios. Vai ficar Cristalina e vai ficar um novo município chamado Mato Alto, vamos dizer aqui. E aí, Cristalina faz parte da RID já, RID-DF, faz parte da RID. O que a lei está afirmando aqui é que se esse outro município for criado a partir do desmembramento de Cristalina, do município já integrante, esse novo município está automaticamente incluído dentro da RID-DF. Não precisa ter nenhuma lei dizendo que é para ele ser incluído, ou não precisa do Poder Executivo autorizar, não precisa de nada. Automaticamente, esse novo município aí, que eu estou chamando de Mato Alto, vai ser integrado, então, à RID-DF, tá? Então, é isso que ele está cobrando aqui. Então, não tem nada disso de cabendo ao Poder Executivo, autorizar ou não, a inclusão, PPP, papapá. Não necessariamente. É automático.
automático. Desmembrou o município, o que foi desmembrado a partir do que já era integrante está automaticamente incluído dentro da rede DF, tá? Então, a questão está errada. Questão errada. Beleza? Deu para entender? Joia? Vamos lá, então, para a próxima. Pegando de novo questões políticas e econômicas, conhecimento sobre a rede. Vamos lá. Brasília possui características próprias de regiões metropolitanas. Seu contexto territorial regional apresenta uma grande cidade central, que é Brasília, né? Ok. Com mais de 1 milhão de habitantes. O DF já tem mais de 3 milhões de habitantes, segundo o IBGE, tá? E é marcado por um processo de conurbação de regiões administrativas do Distrito Federal com municípios vizinhos, os quais, mesmo que intercalados por áreas rurais, são fortemente influenciados pelo centro de aglomeração. Aqui no DF tem uma característica interessante do ordenamento urbano territorial. O DF ele é polinucleado. Polinucleado. Você pega aqui o nosso quadrilátero. São vários centros urbanos. Tá? São vários centros urbanos, diferentemente de outras cidades que tem o centro e a cidade vai crescendo dessa forma aqui, ó. Expandindo, tá? O DF não. Ele tem vários núcleos urbanos. Quais são esses núcleos urbanos aqui do DF? As regiões administrativas, né? Então você tem plano piloto. Aí você viaja ali 20 quilômetros por uma área que não é muito populosa, não tem muita coisa e chega em Taguatinga. Mas algumas vezes já acontece o fenômeno da conurbação, que é esse aqui, ó. Duas regiões administrativas coladinhas. Conurbação é assim, em relação ao município. O município vai crescendo, o outro também, e eles vão se aproximando. Então, chega um momento que eles estão ali, uma rua está dividindo um município do outro. Aqui já acontece isso no DF, por exemplo, ali, quando você pega Taguatinga e Ceilândia, ali na M Norte, por exemplo, onde tem o Shopping JK. O pessoal fala que o Shopping JK fica na Ceilândia, mas ali, se você pegar M Norte, faz parte de Taguatinga. Mas M Norte, Taguatinga e Ceilândia é uma rua que divide. Você deu um passo e já está na Ceilândia. Então, ocorre esse fenômeno da conurbação. E ocorre também esse fenômeno da conurbação em relação ao Distrito Federal, as regiões administrativas do Distrito Federal, e os municípios goianos, por exemplo. Se você pega ali no Gama, você atravessa uma avenida ali no Gama, você do outro lado, você atravessou a fronteira do DF, do outro lado está o Novo Gama. Então, uma rua, uma avenida divide Gama, região administrativa do Distrito Federal, do Novo Gama, que é um município do estado de Goiás, tá? Então, essa questão aqui está certa, tá? Questão certa. Ocorre mesmo esse fenômeno aqui da conurbação de regiões administrativas e de regiões administrativas com municípios do estado de Goiás, tá? Então, a questão está certa. E aí, só intercalado, uma região administrativa de outra, ou um município goiano de uma região administrativa só por áreas rurais. Então, polinucleados separados por espaços aí de áreas rurais, beleza? Então, a questão está correta. E fortemente, tá? Fortemente influenciados pelo centro de aglomeração, que é o plano piloto, que é Brasília, tá? Então, tudo isso está fortemente influenciado pela essa área central aqui, que é o plano piloto de Brasília, beleza? Então, questão é certinha. Beleza, vamos lá. Próxima. Mesma coisa, mesmo enunciado, políticos econômicos, RID, PPP. Vamos lá. O Distrito Federal e os municípios que integram a rede demandam políticas públicas de interesse comum em diversos setores da dinâmica urbana regional, tais como desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, diminuição das desigualdades socioespaciais e oferta de serviços públicos diversos. Então, qual foi o interesse maior na criação aqui da rede DF? O que a rede DF quer corrigir ou quer atuar em cima? Principalmente na questão da desigualdade socioeconômica que existe entre o Distrito Federal e entre esses municípios aqui do entorno aqui do DF, tanto de Minas Gerais como de Goiás. Então, é diminuir essas desigualdades socioeconômicas existentes entre DF, Goiás e Minas. E aí você pega a questão da desigualdade é muito grande. Você pega em relação à infraestrutura, a infraestrutura do DF como um todo, de saneamento, de energia, de água, é muito melhor do que a dos municípios do entorno. A questão da segurança pública aqui no DF é muito melhor, da educação é melhor, a saúde é melhor. Então, a ideia
é diminuir essa desigualdade existente entre o Distrito Federal e esses municípios aqui do estado de Goiás e de Minas Gerais, que fazem parte aqui do entorno, tá? E aí, a lei estabeleceu essas áreas aqui, ó. Todas essas áreas aqui são de interesse da RID-DF, tá? Então, a RID-DF, ela tem uma comissão, que é a COARRID. Então, junta o governo federal, o estado de Goiás, o DF, o estado de Minas Gerais, representantes desses municípios, e eles se reúnem e começam a estabelecer como é que vai gastar o recurso do orçamento, em que vai investir para diminuir essas desigualdades. Aí cada um vai debatendo lá. Olha, a gente precisa construir um hospital lá em Águas Lindas para o pessoal deixar de ir para o hospital da Ceilândia. Beleza, boa ideia. Então vamos botar recurso aqui. A gente precisa melhorar a questão da segurança pública aqui no estado de Goiás, comprar a viatura, aumentar o quadro de policiais aqui do estado de Goiás, que atua aqui no entorno, porque não adianta nada você ter uma segurança pública muito boa aqui no DF, e aí o bandido cometer um crime aqui, o criminoso cometer um crime aqui no DF, correr para o estado de Goiás e lá no estado de Goiás ficar por isso mesmo, porque a polícia lá não tem estrutura. Então, tudo isso tem que ser sendo pensado na RID-DF, tá? Então, é para diminuir desigualdades sociais. E aí vem a lei, mais especificamente o decreto que regulamenta a RID-DF, e fala isso aqui, ó. São de interesse da RID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, estados de Goiás, Minas Gerais e os municípios que a integram, relacionados com as seguintes áreas. Então, quais são as áreas aqui que a RID quer atuar? Na área de infraestrutura, com certeza. Rodovia, questão do saneamento, isso tudo aqui, ó, infraestrutura, com certeza. Geração de emprego, oxe, claro, é muito melhor criar emprego lá nas cidades do entorno, lá no estado de Goiás, para que essa população não precise todo dia se deslocar 50 a 60 quilômetros para chegar ao emprego aqui no Distrito Federal. Então, geração de emprego, muito importante. Criar empregos lá no entorno, tá? Saneamento básico, com certeza. Uso, parcelamento do solo, transporte e sistema viário, a proteção ao meio ambiente e o controle da poluição ambiental, o aproveitamento de recursos hídricos e minerais, a saúde, ixi, com certeza. A gente sabe que a saúde pública aqui do DF é muito demandada pelos municípios do entorno. Então, precisa melhorar a saúde lá na ponta, lá nos municípios do estado de Goiás que fazem parte do entorno, tá? Assistência social, educação também, tá? Muita gente do entorno estuda aqui em Brasília, precisa melhorar a educação lá. Produção agropecuária, abastecimento alimentar, habitação popular, os serviços de telecomunicação, o turismo e segurança pública, tá? Fica ligado nisso aqui. Segurança pública é um dos temas aqui, um dos assuntos que são de interesse da atuação aqui na RID. Aquela questão que eu falei para vocês, que a polícia também de Minas e de Goiás tem que estar bem equipada, bem aparelhada para combater a criminalidade, porque não adianta nada, o Brasília está muito bem nesse sentido, o DF está muito bem, e aí o criminoso fugir lá para o Goiás, para Minas Gerais, e a polícia não ter condição de prendê-lo, tá? Então, segurança pública é um dos temas, com certeza, de atuação aqui dentro da RID-DF, beleza? Vamos voltar na questão? Então vamos lá, ó. Demandam políticas públicas de interesse comum, exatamente, em diversos setores, todos aqueles setores que eu falei para vocês. E aqui ele cita alguns, ó, o desenvolvimento econômico, com certeza, a geração de emprego, certamente, né, e aumentar a renda lá, diminuição das desigualdades socioespaciais e a oferta de serviços públicos diversos. Então, a questão está certa, tá? A questão aqui está certinha. Certa. Questão certa. Beleza, pessoal. Olha só, essa aqui era a questão 14, né? Então, chegamos ao final. Analisamos aí as 14 questões aplicadas pelo CESP na nossa disciplina esse ano. E aqui, eu quero chamar a atenção para você. Não tem como a gente estabelecer uma tendência, tá? Cobrou aqui aspectos geográficos e políticos, cobrou RID, cobrou aspectos étnicos e sociais, mas não tem como dizer que na próxima prova, na prova do concurso da Polícia Civil, vai ser nessa mesma linha. Por quê? São várias temáticas diferentes. Questão cultural, política, econômica, social, étnica, o que mais? Histórica. Então, você pode pensar que, não, vou estudar mais geográficos e políticos. E aí cai mais voltado para cultura e história. Então, não tem como, você tem que estudar tudo. Tem que pegar mesmo, estudar tudo que for possível, porque pode ser que a banca vá para um lado, vá para o outro, e aí você não pode ficar fazendo aposta nesse sentido, tá beleza? Então, fica ligado nisso, tá? Minha aposta, como é um concurso para policial, tá? Polícia Civil, a tendência talvez seja cobrar mais aspectos socioeconômicos, tá? Então, pegar alguma pesquisa dessa da Codeplan, trazer os dados aqui
e pedir para você interpretar em relação à realidade do DF. Por quê? Quanto maior a disparidade em relação à desigualdade social e econômica, maior é a tendência ao aumento da violência e da criminalidade. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Alta desigualdade social e econômica, alta taxa de criminalidade, tá? Então, fica ligado nisso aí, beleza? Então é isso, meu amigo, minha amiga, chegamos aqui ao final deste vídeo, tá? Quero deixar claro para você que este vídeo aqui, ele está associado a um artigo que está publicado lá no site do CDF Concurso. Esse artigo você acessa aqui pelo link na descrição desse vídeo, tá? Aproveito também para pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e também se inscrever lá aqui no canal do CDF Concurso, tá? Para você acompanhar todas as novidades que saem aqui no CDF Concurso, tá beleza? E lembrando que concurso da PCDF é aqui no CDF Concurso, tá? Com compromisso, dedicação e foco, você com certeza vai alcançar o seu tão sonhado cargo público, tá? Por fim, peço para você seguir lá o meu Instagram, que é Prof. Dênio Costa. Lá nesse Instagram eu coloco dicas diárias sobre a realidade do DF e do Distrito Federal e novidades sobre os concursos do DF, tá beleza? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!